Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, verso 1. Nós vamos falar hoje sobre a fé. Amém? Prepare o seu coração para você receber esta palavra que vai te abençoar poderosamente. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repita comigo, diga: a fé. Diga: é o firme fundamento. Amém? Queridos, esse mesmo versículo, em várias outras versões, ele vai usar várias outras palavras para falar sobre a fé. Ele vai dizer que a fé é a convicção, que a fé é uma certeza, que a fé é uma garantia, uma prova, uma evidência. A fé, ela é algo inabalável. Então existem várias palavras dentro desse mesmo versículo, em várias versões da Bíblia, para falar da fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite motivar o teu coração. Eu quero nessa noite que essa palavra desperte você, para você compreender que a vida cristã, irmãos, só pode se sustentar se for com a fé. Amém? Nenhum cristão, irmãos, consegue permanecer de pé se não for sustentado com a fé. Você crê nisso? O que a Bíblia diz aqui mesmo em Hebreus capítulo 10, no verso 38, aqui diz assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga comigo: o justo vive da fé. Amém, irmãos? O justo é o servo de Deus. O justo é o cristão. Ele tem que viver da fé. A sua vida, irmãos, ela tem que ser movida pela fé. A vida do servo de Deus inteira tem que ser sustentada pela fé. Eu quero que você abra para você ler comigo em Romanos capítulo 14, no verso de número 23. Eu quero ler a última parte deste versículo, que diz assim: e tudo o que não provém da fé é pecado. Olha que forte. E tudo o que não é da fé é o quê? Pecado. Ou seja, tudo que eu faço sem fé é pecado. Ei, irmãos, escute isso. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com a fé. Se você faz algo sem a fé, você está pecando. Se eu faço algo sem fé, eu estou pecando. O texto diz aqui bem claro: tudo o que não é de fé é pecado. Amém? É por isso que a Bíblia nos ensina que todas as coisas que a gente for fazer, nós temos que fazer com a fé. Porque é o que sustenta a tua vida. O justo vive da fé. Nós não podemos, irmãos, ter uma vida sem fé. Amém? Nós precisamos da fé. Mas então escute isso. Onde a fé começa? Onde a fé começa? Eu quero lhe mostrar onde a fé começa. Volte para Hebreus, agora é o capítulo 12, e o verso de número 2, que diz assim. Olha que tremendo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Diga comigo: Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Ou seja, a fé começa em Jesus.
e a fé termina em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador. Tudo começa nele e tudo termina nele. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Diga comigo assim: tudo é sobre Jesus. Amém? Tudo é sobre Jesus, irmãos. Nós não temos que colocar fé no homem. Nós não temos que colocar fé no nome de um pregador famoso. Nós não temos que colocar fé num santo. Nós não temos que colocar fé no nome da igreja. Eu já vi gente falando assim: não, a minha igreja é mais poderosa do que a outra igreja. Onde é que tem base disso na Bíblia? Não tem. Porque a sua fé e a minha fé não tem que estar em pessoas, não tem que estar numa placa de igreja, não tem que estar numa imagem. A nossa fé tem que estar exclusivamente no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se nós não estivermos com a nossa fé direcionada em Cristo, a gente vai fracassar. Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Quando Pedro olhava para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou. Pedro afundou. Eu quero ler esse texto com você, por favor. Abra em Mateus capítulo 8, para você ver a palavra que Jesus dá aqui para os discípulos. Mateus capítulo 8, verso de número 26. Você encontrou Mateus 8? Olha o que diz a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: porque sois tímidos, homens de pequena fé? Porque sois tímidos, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ei, irmãos, como deve ser a fé na sua vida? A fé não pode ser tímida na tua vida. A fé não pode ser tímida em você. Se Jesus é o autor e consumador da minha fé, então a minha fé não pode ser tímida. A minha fé não pode ser uma fé, queridos, limitada. Pastor, você quer dizer que a pessoa que é tímida, que tem vergonha, é isso que a Bíblia está falando? Não é essa timidez aí não, irmãos. Não é aquela timidez de ter vergonha de falar, de ter vergonha de ficar na frente das pessoas, não. A timidez aqui é a timidez da fé. É aquela fé que não se move. É aquela fé que não tem ação. É aquela fé que não está posicionada em Jesus. É a fé tímida. Quando o cristão está andando com uma fé tímida, ele afunda. Olhe para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, não ande com uma fé tímida. Amém? Tem gente que é tímido na fé, irmãos. Nós não podemos ser um povo tímido na fé. Nós temos que ser um povo ousado na fé. Amém? Diga assim: eu tenho que ser ousado na fé. Aleluia. Irmãos, como é que a fé vem? Como é que a fé vem? A Bíblia vai falar como é que a fé vem. Em Romanos capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia diz assim: ora, a fé vem pelo, diga ouvir, diga mais forte, ouvir a palavra de Deus. Como é que a fé vem? Diga ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra para a fé vir dentro de você. Quanto menos você ouve a palavra, menos a fé se manifesta.
menos a fé vem. Irmãos, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos ouvindo a palavra, a fé, ela vem dentro de você. Aleluia. A fé, ela entra em você. Eu tenho certeza que no final deste culto de hoje, você vai sair daqui mais crente na palavra de Deus. No final deste culto de hoje, você vai sair daqui, irmãos, mais renovado na tua fé. Diga glória a Deus. Você chegou aqui talvez enfrentando uma luta, passando por uma adversidade, passando por um problema, talvez achando que não tem jeito, mas você vai sair em nome de Jesus, de cabeça erguida, crendo no milagre de Deus para a tua direção. Porque é isso, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a fé vem. Como é que a fé vem? A fé vem pela convicção do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo habita em você e ele vai gerando convicção dentro de você. A fé é uma convicção. A fé é uma certeza. A fé é um firme fundamento. Então, quando o Espírito está se revelando, se manifestando em você, a fé vai se entregando, se revelando no teu coração. Como é que a fé vem? Por experiências. Diga experiências. Ei, irmãos, quanto mais experiência você tiver, mais a fé vai crescer em você. Por isso, que quando você estiver diante de uma luta, quando você estiver diante de uma adversidade, creia que a experiência que você vai ter diante desse problema vai aumentar a tua fé, vai fazer a tua fé crescer. Quanto mais experiências você tiver, mais a tua fé cresce. Por isso que não tem como dizer assim, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, se nunca tiver enfrentado grandes problemas. Se nunca tiver enfrentado, irmãos, desafios grandiosos. Porque a fé vem com as experiências pessoais. Eu já tive muita experiência de fé na minha vida. Por isso que cada vez eu creio. Porque as minhas experiências pessoais foram me preparando para a fé. Como é que a fé vem? A fé vem, irmãos, quando você ouve testemunhos de outras pessoas. Quando você ouve o testemunho de alguém, você é renovado na fé? Amém? Quando você ouve uma pessoa falando que o casamento dele foi restaurado, você crê também que o teu vai ser restaurado. Quando você ouve alguém falando assim, eu fui curado de uma enfermidade, você também crê que você vai ser curado de uma enfermidade. É tão bom o testemunho. É por isso que você deve contar o teu testemunho de fé. É por isso que você não pode ficar calado com o teu testemunho. O teu testemunho tem que ser pregado, tem que ser falado, tem que ser proclamado, para que as pessoas olhem para você e recebam fé dentro delas também. Diga o meu testemunho. Diga mais forte, o meu testemunho vai ajudar alguém. Como é que a fé vem? Pela comunhão no meio dos irmãos. Aleluia. Irmãos, você faltar num culto de domingo, você enfrenta a semana mais fraca. Mas você vem para um culto desse aqui, você diz assim, opa, essa semana que vai começar eu estou preparado, porque eu estou abastecido com a palavra de Deus. Eu estou revestido com o poder da palavra. É por isso que você não pode deixar de estar na comunhão dos irmãos. A Bíblia diz o quê? Que não deveis deixar de congregar. Porque no congregar da igreja, irmãos, no congregar da célula, no congregar da comunhão com os irmãos, a tua fé é renovada. Quer ver um crente desanimar? Quer ver um crente esmurecer na fé? É ele parar de estar na comunhão dos irmãos.
Eu não sei te explicar, irmãos, mas tem um mistério nesse movimento de gente aqui. Amém? Tem um mistério que se manifesta em nosso meio quando a gente está reunido. Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Olhe para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, diga mais forte: meu irmão, não deixe de congregar. Diga mais forte, diga: meu irmão, não deixe de congregar. Há uma bênção na congregação, irmãos. Há uma bênção neste lugar para a tua vida. Há uma bênção de Deus que é manifestada aqui em nosso meio. Diga glória a Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pela convicção do Espírito Santo. A fé vem pelas experiências, pelos testemunhos que ouvimos. E a fé vem pela comunhão. Muito bem, a fé, escute isso, ela começa em Jesus e ela termina em Jesus. É tudo sobre Ele. Eu creio nele, a fé vem dele e a fé volta para Ele. É tudo sobre Ele. Aleluia. Mas a fé, ela vai vir para dentro de mim quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou recebendo o testemunho, quando eu estou experimentando milagres. Mas escute isso. Como é que nós vamos manifestar a fé para o mundo lá fora? Escute isso, ela vem para você ouvindo a palavra, ela vem para você pela convicção do Espírito Santo, ela vem para você com os testemunhos que você ouve, ela vem para você com a comunhão. Muito bem, está dentro de você, mas agora você tem que manifestar essa fé. Você tem que manifestar a fé. Pastor, como é que eu manifesto a fé? Primeiro, com a obediência. Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as direções do Senhor. Lembra de Abraão? Abraão recebeu a direção em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão obedeceu e saiu, ele se tornou o pai da fé. Se tornou um homem de fé porque ele obedeceu. Quando Noé recebeu a direção de construir a arca, ele obedeceu. Por isso ele foi um homem de fé. Então eu manifesto a fé obedecendo. Não tem como uma pessoa dizer assim: ah, não, eu sou um homem de fé, mas não obedece. Como é que é isso? A fé é manifestada na obediência. Como é que eu manifesto a fé? A fé, segundo, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com as minhas obras. Você manifesta a fé que está dentro de você pelas atitudes que você tem, pelas ações que você faz, pelas obras que você realiza. Lembra em Tiago, capítulo de número 2, o apóstolo está falando sobre fé e obras. Ele diz assim: me mostre a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras. Ele vai dizer: a fé sem obra é morta. Se não tiver a obra é a ação, a obra é a atitude. Ei, irmãos, se você diz que você crê, você tem que ter atitude de fé. A pessoa diz: ah, não, eu creio, mas fica parado. Então tem alguma coisa errada. Se eu creio, eu vou agir. Se eu creio, eu vou ter atitude de fé. Se eu creio, eu vou ter obras de fé. Você lembra? Quando Jesus estava em uma casa, a casa estava cercada por pessoas. 4 homens trouxeram um paralítico numa maca. E não conseguiu entrar na casa porque estava reunida uma multidão ao redor. Eles subiram no teto.
abriram um buraco e desceram o paralítico diante de Jesus. Sabe como é que a Bíblia se refere a este momento? Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, vendo a fé deles. E Jesus, vendo a fé deles. O que é que Jesus viu? A fé deles. E como foi que ele viu a fé deles? Pela atitude deles, pela ação deles. Porque ninguém fez o que eles fizeram, ninguém teve a atitude que eles tiveram. Então a atitude daqueles homens manifestou a fé deles. Então se você crê, você tem que ter atitude de fé. Se você crê, você precisa ter as obras da fé na tua vida. Como é que eu manifesto a fé? Pela persistência e pela perseverança. O que diz em Hebreus capítulo 10, verso 39? Aqui diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem, para a conservação. Olha que tremendo. Nós não somos daqueles que desistem, mas dos que perseveram, dos que creem. Aleluia. A fé é manifestada na perseverança. Se eu estou desistindo das coisas facilmente, então não está tendo fé. Toda pessoa que desiste, irmão, das coisas facilmente, ela fez aquilo sem fé. Ela começou a realizar aquilo sem fé. E tudo que você for realizar sem fé, você vai desistir. Você vai parar. Quando vir a adversidade, quando vir a luta, tudo que eu fizer sem fé, eu vou desistir. O que me sustenta, o que te sustenta, é a fé, para você não desistir. Então a fé é manifestada na perseverança e na persistência. Como é que a fé é manifestada em minha vida e na tua vida? Pelas palavras. Diga assim, pelas palavras. O que você está falando aí, querido? O que é que você está falando diante das lutas que você enfrenta? O que é que você está falando diante das adversidades? O que é que você está falando diante dessa situação que você está enfrentando no teu casamento? A fé é manifestada nas palavras. Mateus capítulo 8 fala do centurião que tinha um empregado doente. Ele foi até Jesus. Jesus disse: eu vou lá curar ele. O centurião disse: não, Senhor, não precisa o Senhor ir na minha casa. Manda apenas uma palavra, e o meu criado será sarado. Jesus disse assim: nem todo Israel eu encontrei uma fé como a tua. Veja só, o centurião revelou a fé dele pelas palavras que ele disse, pelas palavras que ele falou. Ele revelou, ele manifestou a fé dele. Em Marcos capítulo 4, fala de uma mulher que estava 12 anos doente. No versículo 28, ela começa a dizer assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Olha o que ela estava falando. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada imediatamente. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, a tua fé te curou, vá em paz. Ela manifestou a fé dela falando. Basta eu
tocar nele. Basta eu tocar nele. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares, diga comigo, se com a boca eu confessar. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13, lá diz assim: creio, por isso falei. Creio, por isso falei. Então, irmão, se eu estou crendo, eu tenho que falar. Eu tenho que confessar com a minha boca. Se Deus te deu uma boca, se Deus me deu uma boca, é para eu usar, é para você usar, confessando a fé. Quando alguém dizer assim, ah, não tem jeito, você vem e diz, tem jeito sim, porque eu creio no milagre, eu creio na provisão de Deus, eu creio no agir de Deus, e eu já estou vendo. Abra sua boca com fé, irmãos. Abra sua boca com a fé, em nome de Jesus. Fale com a fé. Sabe, o que entristece o coração de Deus é Ele olhar para um servo dele, é Ele olhar para uma serva dele, e Ele ouvir o servo dele assim, ah, não tem jeito não, nada na minha vida dá certo, pá. Irmãos, como é que Deus fica, irmãos? Vendo um filho dele, vendo uma filha dele, que tem a palavra na mão dele, que está na congregação, e essa pessoa falando que não tem jeito, e essa pessoa dizendo que não tem mais como, e essa pessoa murmurando, o coração de Deus se entristece. Agora, imagina quando ele vê o servo dele, diante da luta, abrindo a boca e dizendo, eu creio, eu confio, eu acredito. Tem uma expressão na Bíblia que eu amo tanto, já preguei aqui na igreja. Fala de dois enfermos com lepra. 2 homens leprosos chegaram até Jesus. Eles falaram assim, Senhor, nos cura. E Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isto? E sabe qual foi a resposta deles? Sim, Senhor, nós cremos. Sim, Senhor, nós cremos. Aí Jesus falou assim, pois seja feito como vocês estão crendo. Eu quero dizer para você que diante de qualquer luta que você estiver passando, a resposta sua é essa: sim, Senhor, eu creio. Quando o negócio apertar, você diz: sim, Senhor, eu creio, porque eu estou na fé, numa fé que é inabalável, numa fé que é um fundamento, numa fé que é uma convicção, uma certeza, uma prova, uma garantia. Eu estou firme na fé, vai dar certo, já aconteceu, já aconteceu. Como é que a fé se manifesta em tua vida, irmão? Na minha vida, nas nossas vidas. Nós temos que deixar a fé se manifestar todos os dias. Aleluia. O que a fé vence? O que a fé vence? Número 1, a fé vence as dúvidas e as incertezas. Repita comigo, a fé vence as dúvidas e as incertezas. A dúvida nunca irá ficar de pé quando a fé está lá. As incertezas nunca irão governar
quando a fé está lá, porque a fé vence as dúvidas e as incertezas. O que a fé vence? A fé vence o medo. A fé lança fora o medo. O que a fé vence? A fé vence as limitações humanas. Quantas vezes você olha para você mesmo, você diz assim: Deus, em mim não há condições nenhuma de realizar isto, mas eu estou na fé e eu vou fazer pela fé. Então a fé, ela venceu as tuas limitações humanas. Ah, irmãos, quantas vezes eu olhei para a minha vida, eu disse: eu não tenho condições nenhuma de fazer isto que Deus está falando, mas porque eu creio, vai dar certo. Deus vai realizar através da minha vida. É tão tremendo. A fé pegar você, a fé te levantar, a fé te capacitar para fazer uma coisa que você mesmo, olhando para você, você dizia: era impossível fazer isto, mas pela fé você faz. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que a fé vence? A fé vence as adversidades e os desafios. Jesus falou assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar. A fé move montanhas. A fé move circunstâncias contrárias. A fé vence as adversidades e os desafios. Quando você vai ler o capítulo 11 de Hebreus, cada versículo começa assim, ó: pela fé. Pela fé, Abraão deixou a casa dos seus pais. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, pela fé. Irmãos, pela fé, você vai vencer tudo em nome de Jesus. Pela fé, você vai vencer esse problema na tua família. Pela fé, você vai superar essa adversidade. Pela fé, você já é mais que vencedor. Pela fé. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade humana, não é pelos teus talentos, é pela fé. Leia João capítulo 5, no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repita comigo, diga: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga: a fé vence o mundo. A fé vence o mundo. Este mundo de pecado, este mundo de incertezas, este mundo de engano, este mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, você vai vencer ele com a fé. A tua vitória neste mundo é a fé. Irmãos, a falta de fé é um impedimento do milagre. A falta de fé na vida do crente, na vida de uma pessoa, é um impedimento do milagre dele. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele chega na cidade de Nazaré. Eu acho muito forte, eu quero ler com você, por favor. Mateus 13, verso 58. Mateus 13, 58. Diz assim:
E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha que forte. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Hebreus capítulo 3. Diz assim a palavra em Hebreus 3, verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que é a incredulidade? É a falta de fé. A falta de fé é o impeditivo do milagre. Jesus não fez milagres na cidade dele por causa da incredulidade do povo, por causa da falta de fé do povo. A gente muitas das vezes não tem experimentado o milagre por causa da falta de fé, por causa da incredulidade. Nós temos que ser homens de fé e mulheres de fé. Aleluia. Se coloque em pé neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para você eu fiz uma pesquisa em todas as versões da Bíblia em português, do versículo 1 de Hebreus. Depois, se você quiser também, você pode pesquisar. Várias versões. Talvez aqui eu tenha pesquisado umas 50 versões. Bíblia católica, Bíblia... Todas as Bíblias que há em português. A Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do escritor, a Bíblia do peregrino, a Bíblia do Novo Mundo, a Bíblia fácil de ler, a Bíblia viva, a Bíblia do século 21, a Bíblia da versão transformadora, a Bíblia a mensagem, a Bíblia católica, a Bíblia na tradução brasileira, na atualizada, na King James, irmãos, versão demais, na nova linguagem de hoje, na Bíblia fiel e atualizada, e aí vai. Eu juntei as palavras que eu achei desse versículo, e eu quero ler para você como é que ficou. Fé é a convicção. Olha as palavras que eu fui achando. Fé é a convicção, garantia, certeza, base sólida, prova ou evidência das coisas que são esperadas, porém não são vistas aos olhos humanos. É a confiança inabalável na realidade daquilo que se aguarda. É a firmeza que sustenta a esperança e a crença na existência de verdades que transcendem o visível. Essa fé confere substância e realidade ao que é esperado. É a certeza de que aquilo que se aguarda é verdadeiro, mesmo que não se manifeste aos sentidos. Fé é a convicção, é firme, é a prova das evidências divinas, uma certeza que vai além da percepção sensorial, sendo a base sólida e a evidência daquilo que se aguarda. É a confiança profunda na veracidade do que se espera, uma segurança que sustenta a esperança mesmo diante do invisível. Essa fé confere realidade às expectativas. É a convicção de que as promessas se cumprirão
mesmo que atualmente não se manifestem aos olhos humanos. Diga glória a Deus. Todos os versículos nas várias versões da Bíblia em português. Olha que tremendo. Amém? A Bíblia te dá uma substância, te dá uma garantia do que é a fé. Se agarre na fé, viva pela fé em tudo. Você é um justo, o justo vive pela fé. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos agora, vamos orar.